Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo contando sobre a minha bichectomia. Eu fiz a bichectomia já vai fazer 5 anos, faz bastante tempo que eu fiz. Na época eu acabei não gravando o vídeo de antes e depois, porque depois que eu fiz a bichectomia eu acabei ganhando muito peso, então eu não via diferença nenhuma. Acabou que eu fiz 1 ano, 2 anos depois que eu ainda estava acima do peso de quando eu tinha feito, eu não via diferença para poder vir aqui gravar para vocês, né? Mas hoje estou eu aqui gravando para vocês porque agora dá pra ter uma noção, né? Dá pra ver uma diferença já aí. Eu fiz a bichectomia quando eu tinha 19 anos, eu vou fazer 24, então já vai fazer 5 anos aí, né? Na época, gente, eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Na época eu fiz porque eu vi algumas youtubers fazendo e tudo mais. Eu não tinha muita noção de que a longo prazo isso poderia me prejudicar. Quando eu fui fazer, eu fiz com uma médica lá em São Paulo, uma médica muito boa. Ela falou pra mim, olha, essa glândula que a gente tira, né, que a gente corta, ela não volta mais. Então pode ser que quando você ficar mais velha, você vai se arrepender. Ela deixou claro pra mim que eu poderia me arrepender. E o que eu fiz na época? Falei, tá bom, pode fazer. Não tava nem aí com a merda, gente. Não tava nem aí, não. Fui lá e fiz. Então, assim, não tive um motivo pra poder fazer, sabe? Igual tem muita gente que morde a bochecha e é indicado fazer, né? Alguns dentistas indicam fazer a bichectomia e tal, mas eu não tinha nenhum problema desse tipo, só achava meu rosto bem redondo e de fato ele era redondinho porque eu tava mais acima do peso, né? Então talvez se eu emagrecesse, o rosto não me incomodaria tanto. Enfim, eu fiz, mas gente, de verdade, foi completamente sem pensar, não era uma cirurgia que eu queria, sabe? Que eu sonhava em fazer. Eu só fui lá e fiz sem pensar nas consequências, né? E pode ser que daqui uns anos, ó, eu me lasque. Eu vou explicar pra vocês o meu peso quando eu fiz, quanto eu peso agora, porque querendo ou não, isso muda o fato do rosto ficar mais cheinho, menos cheinho, enfim. Quando eu fui fazer a bichectomia, eu estava com 72 quilos. Eu tenho 1,69 e 1,70 de altura. Então eu estava com 72 quilos quando eu fiz nessa foto, vou postar a foto aqui pra vocês. Meu rosto tava mais redondinho e, obviamente, gente, eu era mais nova. Igual eu falei lá no Instagram, a gente envelhece, né? Com o passar do tempo, o rosto amadurece. E aí eu fiz a bichectomia, tava com 72 quilos depois, gente. 1 ano depois que eu fiz a bichectomia, eu estava com 85 quilos. Então, eu não via diferença pra poder falar pra vocês, olha, eu fiz, olha a diferença e tal. Porque eu engordei bastante. Então, a bichectomia pra mim era algo que eu fiz que eu nem tinha visto resultado nenhum, só tinha jogado dinheiro fora. Na época eu pensava isso, mas era porque eu tinha engordado. Depois disso, né, eu fui emagrecendo. Hoje eu peso 65 quilos. Então, atualmente, hoje eu peso 7 quilos a menos do que essa foto aqui. O rosto afina? Afina, mas hoje eu consigo ver muito mais, ó, o resultado da minha bichectomia. Demorou, né? Mas hoje é visível o resultado da minha bichectomia. Olha só, aqui no meu rosto, ele é bem mais afundadinho. E por que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês? Recentemente eu achei no Instagram uma página que chama Vítimas da Bichectomia, e lá tem diversos relatos de pessoas que fizeram a bichectomia e ficaram com o rosto completamente envelhecido, completamente caído. O meu rosto, ó, ele não é flácido, não ficou flácido. Eu não sinto que eu fiquei com bigode chinês, eu não sinto que eu ganhei papada. E nesse Instagram tem diversos relatos de várias pessoas que fizeram e assim, meses depois, 1 ano depois, já viram o terror que foram as consequências, sabe? Então eu resolvi contar pra vocês o meu relato. Pra você que tem vontade de fazer, pra você que já pensou em fazer, eu não me arrependo hoje. Eu tenho, né, vou fazer 24 anos. Mas eu não sei quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40 anos, se eu vou sentir diferença, né? Dessa quantidade de glândula que foi tirada de mim. E uma coisa importante pra falar pra vocês é que a bola de bichar, ela tem em média de 7 a 10 ml. Na época que eu fiz a bichectomia, eu tirei apenas 2 ml de cada lado. Não foi muita coisa. E eu vi algumas pessoas relatando que tirou a bola de bichar inteira. Por isso ficou algo assim, como é que chama que eles falam, né? Fica parecendo uma caveira, né? Fica assim, fundo, porque o rosto perde o que sustenta ele, né? Então eu acho que vai muito em conta do quanto é tirado da glândula de bichar. Na época, gente, eu imatura, eu sem entender nada, eu dou graças a Deus que eu fiz com uma ótima profissional, porque ela podia ter tirado bem mais, enfim, hoje eu poderia estar aqui muito arrependida, sabe? Então eu dou graças a Deus que o que tirou não foi muito. Mas agora se você perguntar pra mim, Liege, e se fosse hoje, você faria? Gente, eu não faria.
eu não faria de jeito nenhum. Mesmo a médica tendo me alertado na época, ela não simplesmente fez por causa do dinheiro pra me enganar, não, ela deixou claro que eu poderia me arrepender. E ainda assim eu fiz. Eu acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria feito. Então minha conclusão final é a seguinte: eu hoje, com a idade que eu tenho hoje, eu não me arrependo. Mas eu não sei quando eu tiver 30, quando eu tiver 40 anos. Se você estiver pensando em fazer a bichectomia ou se você tiver muita vontade de fazer a bichectomia, entra lá nesse Instagram que eu falei pra vocês, porque você vê de uma outra perspectiva. E eu vi umas pessoas que fizeram na época, gostaram e hoje se arrependem. Não estou aqui pra dizer pra você se é certo, se é errado, se você tem que fazer, se você não tem que fazer, se eu sou a favor, se eu sou contra. Vim apenas compartilhar com vocês a minha experiência. Eu, Liege, hoje não faria e espero do fundo do meu coração que quando eu ficar mais velha eu não tenha consequências tão graves. Mas, gente, é isso. Eu demorei, né, pra gravar esse vídeo. Se você é seguidora minha de muitos anos atrás, eu tinha prometido que eu ia gravar um antes e depois, mas não deu pra gravar antes e depois. Então, 5 anos depois, tô eu aqui falando sobre esse assunto. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil aí pra você. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.